Destaco, Theo, do que me chama a atenção dessa apuração de Débora Bergamasco, né? Do quanto esta engenharia política, né? No sentido de nomear Eduardo Bolsonaro para um cargo, por exemplo, de uma secretaria estadual, vários deputados federais exercem esse tipo de cargo, porque com isso o PL não perde a vaga, digamos assim, porque Eduardo Bolsonaro pode faltar, mas, por exemplo, se ele está sem registrar presença numa sessão importante, é um voto a menos que o PL tem. Não tem ocorrido votações no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em que um voto pudesse fazer tanta diferença, mas Seguro morreu de velho nesse tipo de situação. E é mais fácil fazer esse tipo de nomeação do que mudar o regimento interno, que certamente enfrentaria uma série de resistências do campo de apoio ao governo Lula, e para a própria cúpula da Câmara seria também um movimento mais constrangedor, digamos assim, fazer uma mudança regimental ad hoc ali, né, específica para este caso. Mas quero te ouvir também, Theo Cury, muito boa tarde. Yuri, boa tarde para você, ótima tarde também para Débora Bergamasco, ótima tarde para quem nos acompanha nessa segunda-feira aqui no 360, uma alternativa que vem sendo estudada e que possibilitaria a manutenção dessa vaga para o Partido Liberal e também ficaria, né, afastado das funções de deputado federal sem perder o mandato dele de deputado federal. Por exemplo, alguns parlamentares que estão afastados do cargo para atuarem como secretários de Estado, muitas vezes, por exemplo, são exonerados de maneira temporária para votar com o partido em assuntos que são de interesse. Por exemplo, o Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, é um desses exemplos de parlamentares que ficam afastados do cargo para o qual eles foram eleitos pela população, pela população do Estado de São Paulo, trabalham como secretários de um governo, no caso, por exemplo, do Guilherme Derrite. E aí, quando há votações importantes, por exemplo, PEC da Segurança Pública ou assuntos que fazem parte ali do leque de bandeiras que são defendidas por esse parlamentar, ele pede para o governador do Estado de São Paulo, por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, para que seja exonerado para votar em assuntos que são do seu interesse, são interesses de interesse, por exemplo, dos eleitores que o elegeram. A mesma coisa que acontece também, por exemplo, no governo federal, quando um ministro de Estado é exonerado para votar, quando tem um cargo de deputado ou de senador, para engordar o placar de votos favoráveis de interesse do governo lá no Congresso, seja na Câmara ou no Senado. Então, é uma estratégia que faz bastante sentido e conseguiria manter o cargo e manter a vaga do Partido Liberal, mas, acima de tudo, manter também a representatividade do Eduardo Bolsonaro e a vaga dele para a qual ele foi eleito representando a população do Estado de São Paulo. Obviamente, isso tudo pode também trazer certo prejuízo político, um desgaste político para o governo para qual ele for, se eventualmente isso de fato acontecer, por conta das investigações que estão em andamento, por conta do avanço desses processos, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Isso pode, de certa forma, causar um desgaste político para o governador e para a gestão, para a administração estadual. Muito obrigada pela Débora, Pode falar. Deixa eu só pegar um ponto ali que o Theo coloca também, que eu acho que é curioso a gente destacar desta tua apuração, pelo seguinte também, pensando nas estratégias eleitorais do clã Bolsonaro, em específico de Eduardo, que é cotado para ser candidato ao Senado aqui por São Paulo e, segundo que eu me lembre, todos os levantamentos, ele praticamente teria garantida uma das duas vagas ao Senado que estão em disputa no ano que vem. Por quê? Porque com essa estratégia que você traça, Débora, você joga ali, né, a permanência do mandato até o limite da desincompatibilização, que é o fim de março, começo de abril, 6 meses antes das eleições de outubro do ano que vem. E aí sim, você poderia ter, correndo este prazo das faltas, etc., que na prática, como várias sessões ali acabam tendo menor importância política, porque também os demais deputados vão para suas campanhas, seria praticamente o primeiro semestre, e aí o segundo semestre já é campanha eleitoral, que também ajudaria ali a aumentar a duração do mandato de Eduardo Bolsonaro como deputado federal, Débora. Excelente essa conta. Muito bem, porque
como ele faria essa campanha, né? Eu teria que dar um jeito dele voltar, mas seria uma sobrevida também a esse mandato. Muito importante também essa contribuição que você traz, Yuri Pita. E obrigada também, Theo Cury, que está de volta das férias também. Seja bem-vindo. Obrigada pela análise. E olha, vamos rodar os assuntos.